Ora, então, muito boa noite, bem-vindos a todos, bem-vindos ao Facebook da JST Conselhia de Évora para mais um episódio, o quinto deste nosso programa das Orange Talks. Hoje vamos ter um convidado que também é do nosso distrito, um convidado que tem feito o seu percurso não só numa fase mais inicial ao nível da JST, depois passou, como todos nós, para o PSD. Estou a falar, como já sabem, do nosso querido amigo, o Francisco Figueira, secretário-geral adjunto do PSD. Boa noite, Francisco, tudo bem? Olá, boa noite, António. Olha, antes de mais, muito obrigado por teres acedido a estar aqui nestas Orange Talks. Esta que foi uma semana, desde o último sábado até hoje tivemos 3 episódios, tivemos o especial Dia da Mulher e para terminar este ciclo decidimos terminar com um convidado em grande e daí também a iniciativa de convidar. Começando já aqui a nossa conversa, começo muito simplesmente por te perguntar quem é o Francisco Figueira. Bem, antes de mais, deixa-me agradecer-te as palavras simpáticas que me dirigiste. O Francisco Figueira é apenas um jovem de 40 anos, nascido em Évora, advogado de profissão e que ao longo da sua vida procurou ter sempre um compromisso cívico nas mais diversas áreas, entre as quais se incluiu uma participação política que se manifestou no seio do PSD desde bastante cedo. Creio que podemos depois aprofundar mais essa questão, porque eu, pese embora ainda só tenha 40 anos, já estou no PSD há 21, portanto já é, digamos, é toda a minha vida adulta praticamente. Mas pronto, basicamente sou apenas... Sou um jovem éborense como qualquer outro, que fez o seu percurso procurando em cada momento dar o seu melhor. Talvez me distinga algo precoce participação cívica. Eu recordo-me a primeira vez que escrevi no Diário do Sul, uma coisa que hoje já nem me recordava muito bem, mas há pouco, quando refletia para vir para aqui, a primeira vez que escrevi no Diário do Sul andava no 10º ano. Portanto, deveria ter para aí 16 anos. E, portanto, naturalmente, um texto que lido com os meus olhos de hoje é um texto insípido, não é? De um jovem estudante do ensino secundário, mas pronto, digamos, pode dizer-se que tive talvez uma manifestação de empenhamento cívico precoce, mas sou, digamos, uma pessoa como qualquer outra, um éborense de nascimento e de coração. Olha, e conta-nos como é que tem sido o teu percurso até aqui, o teu percurso político, desde os tempos da Jota, como referi há pouco, e também quais as tuas referências e o peso que elas tiveram nas tuas escolhas e no caminho que acabaste por seguir até dentro do PSD. Bem, eu iniciei-me na JSD, costumo dizer muitas vezes, entrei pela porta com um grupo de amigos, entre os quais estava o Nuno Leão, o Luís Tirapiques Nunes, o meu irmão Gonçalo, portanto, várias pessoas daquela geração, digamos ali numa faixa etária entre os nascidos entre 78 e 83, mais ou menos corresponderia àquele intervalo de tempo das pessoas que eram os meus colegas de escola, os meus amigos da cidade, as pessoas com quem eu de alguma forma acompanhava na vida. E pronto, digamos que nas já longínquas eleições europeias de 1999, nós entramos pela porta da Rua Cândido dos Reis. Era cabeça de lista pelo Partido Socialista nessa altura o Dr. Mário Soares e pelo nosso partido o José Pacheco Pereira. E digamos que essa foi a primeira campanha eleitoral em que eu de alguma forma participei com alguns companheiros que estão todos ainda felizmente dentro da nossa área política, e portanto nós entramos no PSD de Évora um pouco nesse contexto. Digamos que isto acabou por ser, como há pouco eu disse, um caminho de algum crescimento até social e cívico. Nós fomos crescendo também de alguma forma como pessoas, como profissionais, como estudantes primeiro, depois de um contexto em que tínhamos, digamos, uma dimensão da nossa vida que era de compromisso com os outros no âmbito político. E, portanto, esse caminho foi-se fazendo. Portanto, nessa altura, dentro desse grupo, depois organizámos os órgãos da JSD, que tinha passado por uma fase que
é normal, não é? De uma geração anterior à nossa tinha de alguma forma terminado o seu percurso e nós organizámos as estruturas. Na altura foi presidente depois da JSD o Luís Tirapicos Nunes, que hoje está no Conselho de Jurisdição Nacional. Depois o Luís Tirapicos foi para Erasmus, portanto nessa altura eram os primeiros passos do programa Erasmus, que estaria nos primeiros anos de funcionamento. O Luís foi fazer Erasmus para Milão. Nessa altura, eu, que era presidente da Conselhia de Évora da JSD, lugar que tu hoje brilhantemente ocupas, depois nessa altura era o presidente da Conselhia, candidatei-me à distrital. Lá estive durante 2 mandatos. Pronto, e entretanto fomos acompanhando a dinâmica social. Vivemos depois, em 2001, aquele momento que ficou na história do país, a grande vitória autárquica que o PSD teve, no dia em que ganhámos a Câmara de Lisboa, do Porto, de Sintra, de Coimbra. Portanto, vitórias, algumas inesperadas, outras não tanto, mas que significou, digamos, uma ruptura, uma mudança social significativa no nosso país. E pronto, e o PSD entrou depois nessa fase numa dinâmica, num ciclo governativo, e eu nessa fase era de facto o líder da distrital de Évora da JSD, com muito orgulho, dentro daquilo que era o caminho normal das estruturas. Portanto, depois, entretanto, houve eleições legislativas ganhas pelo Dr. Durão Barroso, em que eu integrei a lista do PSD em Évora. Fui o elemento indicado pela JSD para integrar essa lista, numa candidatura que foi encabeçada nessa altura pelo engenheiro Luís Capolas. E, portanto, digamos que o percurso foi-se fazendo quanto a isso, não é? Naturalmente, quanto a referências, vamos vendo, nós vamos tendo sempre referências que nos são muito significativas, de pessoas que nos são mais próximas ou mais longas. Do ponto de vista local, eu posso dizer que, de alguma forma, aprendi um pouco com todos. De uns fui mais próximo, de outros fui mais distante, como é normal, não é? Nós não temos afinidades iguais com todas as pessoas, mas, objetivamente, a situação que se verificou é que é uma coisa que ainda hoje se verifica, naturalmente, mas que, pronto, eu julgo que talvez pela minha forma de estar, pela minha maneira de ser, nunca tive propriamente internamente na nossa área política grandes rupturas com ninguém. Naturalmente que afirmei sempre as minhas ideias e aquilo que pensava em cada momento, coisa que vocês hoje podem testemunhar melhor do que eu, mas filo sempre com elevação e sentido democrático. Portanto não posso dizer que de alguma forma tenha tido rupturas pessoais nem políticas muito profundas com muitas pessoas. Eu diria até com ninguém, não é? O que me permitiu localmente não ter... poder dizer que localmente todas as pessoas que de alguma forma protagonizaram o PSD nos últimos 20 anos foram pessoas com quem aprendi e cresci nos diversos momentos. Sendo certo que, era também uma mensagem que eu queria dizer, o meu percurso no partido, do ponto de vista do exercício de cargos de direção política, não é um exercício contínuo, não é? Eu estive na JSD com muito orgulho, deixei de ser, fui secretário-geral adjunto em 3 CPNs da JSD, nas lideranças do Pedro Duarte e do Jorge Nunes Sá, e depois continuei os meus estudos, não é? Nessa altura era estudante de Direito, e depois afastei-me, digamos, dos lugares de direção partidária, não por limite de idade nem nada disso, mas simplesmente porque entendi em determinada altura, e a minha opção é tão legítima como qualquer outra, que devia focar-me um pouco na construção da minha carreira profissional, na minha formação académica. Portanto, porque obviamente o grau de compromisso que muitas vezes é necessário para determinadas funções, naturalmente preclude a nossa disponibilidade para outras facetas da vida. E eu ali naquela altura dos 25 anos entendi, também por razões políticas, que poderemos depois também explicitar mais à frente, entendi que devia dedicar-me à construção de uma sólida carreira profissional, de um caminho que pudesse servir
não como exemplo, porque não me considero exemplo para ninguém, mas que pudesse de alguma forma também mostrar aos outros que a política é um serviço, é um compromisso cívico de empenhamento na construção de uma sociedade melhor e um compromisso, sobretudo, com a nossa comunidade, no sentido de nós darmos o melhor de nós e daquilo que nós aprendemos de mais diferenciador, de forma a que a sociedade possa ultrapassar os seus problemas. E, portanto, nesse pressuposto, eu julgo que temos todos o dever de, ao longo da vida, mas naturalmente em fases mais precoces, de forma mais profunda, temos todos o dever de nos formarmos e de nos prepararmos para estarmos em condições de acrescentar mais valor à sociedade. Porque se nós não conhecermos, se não dominarmos cientificamente as matérias, se não estudarmos, se não formos capazes de problematizar e de cientificamente analisar o enquadramento em que estamos, somos com certeza pessoas encantadoras, não é isso que está em causa. Mas a nossa capacidade de poder trazer à sociedade, à política, às nossas profissões, às organizações onde nos inserimos, a capacidade que temos para trazer um contributo positivo, naturalmente diminui-se se a nossa formação for inferior. E eu, portanto, nessa altura, entendi que devia apostar um pouco na minha carreira profissional e, portanto, houve ali um hiato em que, obviamente, não deixei de ser social-democrata, mas em que não exerci funções de direção política, portanto, andava a tratar das minhas coisas, ajudei o partido, ajudei o país sempre que foi necessário, mas naturalmente fazia noutro enquadramento. Pronto, portanto, desse ponto de vista, digamos, quanto às referências e ao percurso, foi um pouco isto. Quando depois, 8 ou 9 anos depois, se colocou, digamos, a situação da minha geração estar, digamos, naquela idade de poder, de alguma forma, protagonizar já propriamente no partido e na sociedade, até pelos passos que tinham sido dados anteriormente, estarmos em condições de darmos um contributo efetivo mais presente, eu não deixei de dizer presente ao PSD e ao meu país e à minha região, e com muito orgulho voltei, digamos, a exercer funções de direção partidária, sendo que, como é do teu conhecimento e de muitos com certeza que nos estão a seguir, portanto, eu nasci em Évora, estive em Évora a estudar até o 12º ano, depois fui estudar para Lisboa, trabalhei em Lisboa, tenho escritório em Lisboa, portanto, pese embora eu tenha feito o caminho que é muito comum nas pessoas da minha geração e daquelas que se seguiram, incluindo a tua, como sabes, nunca deixei de estar presente na cidade, tenho casa em Évora, trabalho também em Évora, pronto, porque os advogados também são profissionais liberais e, portanto, estamos um pouco onde estão os nossos clientes. E, portanto, nunca deixei de ter um compromisso elevado com a cidade em que nasci, com a cidade em que vivo, onde os meus avós viveram, onde os meus pais vivem, onde eu tenho um património afetivo e social muito significativo. E agora já me alonguei um pouco. Mas tu tens permissão para te alongar. Olha, Francisco, se permites só aqui ir de encontro até ao que acabaste de referir, eu acho que é precisamente um convite de respeito pelas pessoas que estão noutras forças partidárias, mas eu acho que é isso que define muito também quem está no PSD e quem passa pela JSD, é esse sentido cívico com que nós estamos na política e na vida, em que vamos sendo capazes sempre de colocar à frente o interesse maior do que qualquer outro tipo de questão. E eu acho que é isso que nos distingue. E não querendo aqui cometer nenhuma inconfidência, aliás, é algo que nós já conversamos algumas vezes. Olha, Francisco, tu já deste aí algumas pinceladas na próxima pergunta, já antecipaste um pouco, mas diz-nos agora um bocadinho com mais detalhe como é que foi a tua experiência, a tua passagem na JSD, aqueles momentos que mais marcaram, aqueles momentos que foram mais difíceis. Descreve-nos um pouco esse período da tua vida que é uma escola da vida, ao fim e ao cabo, a JSD. E sobretudo porque normalmente a JSD corresponde a uma fase de crescimento individual em que nós estamos, não é? Por razões, digamos, cronológicas do ciclo das nossas vidas, em que é uma fase sempre de grande crescimento e aprendizagem.
Eu posso dizer que, do ponto de vista das experiências negativas, não tive. Tenho histórias interessantes e hilariantes na JSD, mas não houve propriamente experiências negativas na JSD. Aprendi muito, naturalmente que houve momentos mais felizes, outros momentos mais tristes. Nos últimos 20 anos, digamos assim, o nosso país não tem tido um ciclo de crescimento e de afirmação na Europa e no mundo positivo, não tem, é um dado objetivo e estatístico, portanto eu julgo isso é indesmentível, é um facto. E eu, por aquilo em que acredito e pela posição que tenho, julgo que isso está indissociavelmente ligado ao facto do PSD ter governado durante pouco tempo, durante estes 20 anos. Porque, quer gostemos, quer não, naturalmente que o Estado tem uma função reguladora, tem uma função de justiça social, tem uma função de garantir o acesso universal a bens e serviços absolutamente essenciais. O PSD e a social-democracia sempre afirmaram isso e defenderam e construíram esse modelo, mas na realidade, entre nós e aqueles que são os nossos principais adversários, há uma diferença estrutural, que é o espaço que nós atribuímos à liberdade individual e à capacidade criadora da sociedade e das forças vivas da sociedade, não deixando ninguém para trás. E aquilo que o país precisava de ter feito nos últimos 20 anos era aquilo que fez entre 85 e 95, não é? Era, de facto, modernizar-se, estruturar-se, deixar que aqueles de entre nós que têm mais talento o possam desenvolver, sem amarras, obviamente também sem pisarem nem esmigalharem ninguém, como é evidente, mas sem terem, digamos, o ferrete de um peso social, de um peso de impostos, de um constrangimento burocrático absurdo, e eu sou advogado, portanto sei bem do que falo, não é? O peso da burocracia no nosso país é completamente absurda. Uma pessoa para abrir um simples café são dias e dias de licenças e autorizações e burocracias e agora precisa de uma registradora certificada e depois precisa de um balcão não sei o quê, e depois é a ASAI, e depois é uma loucura. Não facilita nada. Não facilita em nada. Naturalmente que nós somos um país moderno e civilizado e que temos que garantir as boas práticas, não é? Do funcionamento das coisas. Isso não está em causa. Não estou a dizer que vamos transformar isto agora numa selva em que cada um faz como quer, não é isso. Agora, com os meios tecnológicos e digitais que hoje dispomos e que já dispomos, há uma década e meia, pelo menos, que a digitalização é um fenómeno que está aí. Nós continuarmos sem sermos capazes de deixar a economia, e quando nós falamos dos privados e da economia, não estamos a falar de papões. Os privados e a economia do país somos nós todos. Sou eu, és tu, é cada um dos que me está a ouvir. Porque cada um de nós pode, com o seu talento, com as coisas que gosta mais, com as que gosta menos, tomar opções e construir negócios e modelos de vida que são próprios, mas que podem aportar a cada uma das sociedades que nós conhecemos e da comunidade onde nos inserimos, que podem aportar uma mais-valia. E nós temos um exemplo muito simples na nossa cidade, na cidade de Évora, que é o que se passou com aquela rua por trás da Praça de Giralda, a Alcárcova de Baixo, não é? Que era uma rua que ainda há meia dúzia de anos, ou pouco mais do que isso, era uma rua de passagem sem ter qualquer vida, portanto uma rua escura e traseira da cidade, e hoje é talvez a rua principal do comércio da cidade. Naturalmente que agora estamos num momento de Covid, em que portanto não serve de termo de comparação, mas objetivamente aquilo que aconteceu ali não foi nada do outro mundo. Foi primeiro uma pessoa, depois outra e a seguir outra, que percebiam de restaurantes, que queriam desenvolver coisas, pura e simplesmente instalaram-se numa rua e transformaram o centro histórico todo a partir dessa rua. Porque se vocês repararem, a área de influência da Alcárcova já está para lá do próprio centro histórico. As pessoas, muitas já dizem, vamos jantar à Alcárcova. Não é? E, portanto, isso significa que já se criou, digamos, uma centralidade totalmente nova. E isso não teve nada a ver com câmaras, com governos, com direções regionais, com nada disso. Teve a ver única e exclusivamente com
deixem construir coisas quem sabe construir e quem percebe. E eles construíram, pronto, são pessoas da restauração, dos gelados, dessas áreas, e na sua área, e muito bem, foram capazes de fortalecer um setor e de resolver até um problema social, porque aquilo, a Alcarque era uma rua um bocadinho escura e com alguns problemas de segurança e tudo isso, e hoje é uma rua moderna que nós, quando estamos lá, parece que estamos numa cidade, numa grande cidade europeia, que é mesmo assim, com um ambiente multicultural. E, portanto, objetivamente, o que nós tínhamos... os momentos piores têm a ver, muitas vezes, que não têm a ver propriamente com a vida política, têm a ver com aquilo que tem sido o andamento da nossa sociedade. Quer dizer, eu tenho 40 anos, nos últimos 20, se descontarmos entre os 20 e os 25 que andava a estudar, os últimos 15 foram de crise em crise, e sempre com as oportunidades a diminuírem e as dificuldades a aumentarem. Eu pessoalmente não me lembro em tempo útil de vida, e desde que tenho memória de mim mesmo, de não ouvir falar em crise. Exatamente, e portanto, eu penso que as questões negativas que nós podemos falar são mesmo o ciclo que temos, o contexto que temos vivido é de facto um contexto que tem sido negativo, de uma imigração que está quase ao nível dos anos 60, não é? Pese embora vivamos em democracia, e portanto, nós não temos sido capazes, a sociedade portuguesa não tem sido capaz de ultrapassar essas dificuldades e esses problemas. E tem apostado sempre nas mesmas soluções, que é mais assistencialismo, mais subsídio-dependência, mais emprego público. E atenção, eu não tenho nada contra o emprego público, nem contra... Eu sou filho e neto de funcionários públicos, portanto, estou particularmente à vontade nesse aspecto. O que eu estou a dizer é que nós precisamos que a nossa economia cresça. E a economia não pode crescer se toda a atividade económica está condicionada por uma carga burocrática e de impostos brutal, e se os setores mais dinâmicos da sociedade e de empreendedorismo e de conhecimento e de produtividade e de produção estão constantemente esmagados por crises cíclicas e permanentes que não permitem que haja investimento e produção de riqueza. Nós estamos, desde há 20 anos, praticamente a gerir a próxima crise que vem aí, não é? E agora o Covid serve para tudo, mas o Covid só dura um ano e nós já estávamos num ciclo de apodrecimento económico demasiado longo, não é? Exatamente. Olha, Francisco, vamos passar agora aqui um pouco ao papel do secretário-geral adjunto. E para que as pessoas possam perceber como é que é a vida de uma figura nacional, se me permite este termo, como é que é o teu dia-a-dia, ou como é que é o dia-a-dia do secretário-geral adjunto do PSD? As funções, a rotina? Bem, vamos ver. Agradeço-te muito considerares-me uma figura nacional do PSD. Pronto. É bom de ouvir, mas na realidade é como te digo, eu continuo a ser o Francisco que fui sempre. Estou secretário-geral adjunto neste momento e daqui a uns tempos estarei outra coisa qualquer, porque estes cargos são sempre transitórios, mas portanto é com gosto que desempenho essa função. Mas, portanto, não considero que em mim tenha mudado absolutamente nada naquilo que eu sou e naquilo que pretendo fazer. A função do secretário-geral adjunto, não é? Como é do vosso conhecimento, com certeza, o secretário-geral, na prática, é o diretor executivo do partido, na prática é isso, não é? E, portanto, isto para tentar, de forma um pouco coloquial, explicar as coisas. E o secretário-geral adjunto, na prática, coadjuva o secretário-geral nessa função. É, obviamente, uma função de grande responsabilidade, ainda mais num ano de autárquicas, em que temos 308 municípios em que apresentar candidaturas. Além da dimensão política, há a dimensão administrativa e burocrática dessa situação, além da financeira, não é? Porque isso implica 308 candidaturas a câmaras, mas cada Câmara tem o órgão Câmara e a Assembleia Municipal, portanto, já vamos em mais de 600 listas, e depois mais uma lista a cada junta de freguesia, não é? E, portanto, estamos a falar de uma dimensão administrativa e burocrática muito significativa.
Naturalmente que os serviços do partido têm também que dar resposta às inúmeras solicitações que nos são feitas diariamente, quer pelos milhares de militantes que temos, quer por as centenas de autarcas que temos espalhados em todos os cantos do país, quer por os quase 80 deputados que temos na Assembleia da República. Portanto, o PSD é um grande partido nacional, está presente em todos os órgãos praticamente do país, não é? Somos um partido de governo e, portanto, naturalmente, a Secretaria-Geral do PSD é, digamos, a direção executiva, digamos, de todas essas questões. Naturalmente que as decisões políticas são tomadas pela Comissão Permanente, pela Comissão Política Nacional e pelo Presidente do Partido, naturalmente, não é? E depois são executadas pelo Secretário-Geral e pela Secretaria-Geral, não é? E em sequência, em cascata orgânica, por todos os órgãos do partido. Na prática é, digamos, é termos um elevado sentido de responsabilidade, tentarmos trazer para dentro desta função aquilo que foi o nosso percurso pessoal, político, profissional, e procurar ajudar o nosso país o mais que nós pudermos e soubermos, estando atento àquilo que se passa, quer dentro, quer fora do partido, estar atento àquilo que se passa no país, para que o PSD possa estar sempre na linha da frente das respostas que sejam precisas dar ao país. Na prática é isso, não é? Mas isso é uma função que, reparem, o Presidente, o Secretário-Geral, os membros da CPN, os deputados, na prática, são cabeças de toda uma estrutura que é o nosso partido. E o nosso partido somos nós todos. O nosso partido é a sociedade portuguesa. É cada rua, é cada militante, é cada pessoa que se identifica e que vota na nossa área política, é cada pessoa que, de alguma forma, no seu contexto, consegue identificar e perceber dificuldades e problemas e que possa, de alguma forma, reportar-nos isso de forma a que nós possamos intervir e apresentar soluções. Portanto, é como vos digo, nós podemos estar circunstancialmente num topo de uma pirâmide, mas objetivamente a grande força que nós temos não é termos um grande presidente ou um grande vice-presidente ou um grande secretário-geral. A força que nós temos é a força da capacidade social e de intervenção social que nós temos, que é grande porque nós somos um partido muito grande desde sempre e temos sabido reinventar-nos ao longo destes quase 50 anos para responder aos anseios do país, não é? É por isso é que o PSD nunca teve, a não ser em momentos historicamente muito definidos, menos que 30% de votação. Já saíram das nossas fileiras 4 presidentes da República eleitos, um que está em funções e o que esteve antes. Já tivemos 6 primeiros-ministros, salvo erro. Portanto, já fomos capazes de fazer muita coisa, não é? E vamos ser com certeza capazes. Agora, a nossa força, ainda mais numa sociedade cada vez mais aberta e plural, estará sempre e sobretudo na soma de todas as partes daquilo que nós somos e não tanto na capacidade individual ou no talento individual ou na capacidade de liderança de um ou de outro. Eu não acredito, nunca acreditei em homens providenciais. Naturalmente que tem que haver tem que haver líderes, tem que haver dirigentes, cada um tem a sua função, é assim em todas as organizações, mas a força das organizações é hoje muito menos hierarquizada e piramidal do que era há 30 ou 40 anos. A força hoje, até pela dinâmica das redes sociais, pela dinâmica dos encontros e da capacidade que nós hoje temos de intervir, quer dizer, até este próprio momento em que estamos mostra isso. Repara, há 20 anos era impensável estarmos aqui num sábado à noite a fazer um webinar com estas características neste âmbito, não é? Isto era uma coisa que estava reservada a quem ia às televisões, não é? E eu que sou novo ainda me lembro de só haver 2 televisões, não é? Eu recordo-me do dia em que abriu a SIC e a TVI. Pronto, e eu já tinha 12 anos nessa altura, porque foi em 92, não é? Portanto, lembro-me perfeitamente de haver apenas 2 canais e ali à meia-noite dava o hino nacional e entrava a mira técnica e pronto, e vamos deitar que amanhã continua às 7.
Isto parece uma coisa totalmente do tempo dos dinossauros, mas isto, na dinâmica histórica, foi há meia dúzia de dias, não é? E, portanto, hoje a sociedade é muito mais aberta e, portanto, a força que nós podemos ou não ter resulta muito mais da soma de tudo o que nós consigamos fazer do que da existência de homens providenciais e de lideranças carismáticas. Isso é próprio as lideranças carismáticas e os homens providenciais são próprios de ditaduras e não existem em democracias abertas como as que estamos a viver hoje. Não é? E se olharmos para qualquer país europeu ou até para os Estados Unidos, percebemos isso. Quer dizer, pode haver a fanfarronice, pode haver a basófia toda, pode isso tudo, pode inventar o Donald Trump, mas isso dura ali um momento circunstancial, não é? Quando passa aquele momento circunstancial, o que conta é a capacidade que a sociedade civil tem de se superar e de se mobilizar para resolver os problemas. Claro que dirigida por quem tem a obrigação social de liderar em cada momento, mas a força que o nosso país e que a nossa sociedade e que a nossa cidade até possa ter resultará muito mais da força da sociedade civil e da força que nós, em cada espaço onde estamos, conseguimos transmitir do que propriamente de lideranças providenciais. Exato, eu acho que isso vai de encontro a duas ideias muito importantes em política, que são as circunstâncias que fazem o contexto e não o contrário. E principalmente o facto de, tanto na política como em outra área que possamos estar a falar, as pessoas chegam e vão, mas as instituições ficam sempre. E eu acho que é precisamente também nesse background, digamos assim, que temos de gerir a nossa atividade. Olha, Francisco, continuando aqui dentro deste tema do secretário-geral adjunto, o que achas, ou pelo menos se assim for, de que modo é que o facto de ser secretário-geral adjunto do PSD podes motivar ainda mais os nossos companheiros aqui do Conselho e até do Distrito de Évora, não direi a trabalhar ainda mais, porque nós temos por natureza pessoas bastante competentes, mas como é que achas que pode servir como combustível no bom sentido do termo para continuarmos a cavalgar e a caminhar rumo aos nossos objetivos, e até para mostrar essencialmente que não é só, com o devido respeito, naturalmente, nos grandes centros urbanos que há pessoas competentes para fazer política? Bem, eu julgo que isso já decorre um pouco daquela situação que falámos há pouco, não é? Do que eu disse há pouco. Como diz o nosso candidato à Câmara do Redondo, usurpando uma expressão que é até muito usada nos meios de gestão americanos, a melhor forma de construir o futuro é mesmo criá-lo. E, de facto, é mesmo isso. Qualquer pessoa hoje, com a circulação de informação que hoje há, com os meios tecnológicos que existem, naturalmente que uma pessoa que nasce em Nova Iorque, não é? Numa cidade que é quase o farol do mundo, porque aflui para ali toda a sociedade do mundo, não é? Da globalização. Essa pessoa terá um acesso mais imediato aos contextos internacionais e aos contextos das várias áreas onde possa desenvolver a sua atividade. Isso é evidente. Agora, hoje, uma pessoa nascer numa cidade do interior, ou numa pequena cidade, ou numa pequena comunidade, não lhe marca o destino, como se calhar acontecia há 200 anos ou há 300. Hoje as coisas dependem do talento de cada um e do esforço e da capacidade que cada um tenha de se superar e de ultrapassar as suas próprias dificuldades. Quer dizer, eu não vou dizer que fui com 18 anos para Lisboa estudar. Com certeza quem se limitou a passar da secundária para a universidade na porta ao lado, não teve que fazer essa mudança de vida como eu e outros como eu tiveram que fazer. Mas não vou dizer que isso condicionou de alguma forma o meu percurso. Era uma circunstância como outra qualquer. E, portanto, o facto de uma pessoa estar num concelho com menos dimensão, numa zona com maior exclusão social, nascer mais pobre ou mais rico,
Com certeza que isso pode ser um fator que condicione alguma coisa, porque nós somos nós próprios e a nossa condição, mas aquilo que determina o percurso e o caminho é as opções que nós fazemos e, sobretudo, o esforço que estamos dispostos a fazer. Nós podemos ter todo o talento do mundo. Se não tivermos na disposição de fazer esforço e de aplicar esforço e de fazer opções, e nós vemos até nesta atividade que temos isso, não é? Nós hoje, em vez de estarmos aqui a falar de sociedade e de política e de estarem a fazer o favor de me ouvir, podíamos estar a ver televisão, se não houvesse Covid, a beber copos com os amigos, a Mas ver... sábado à noite não estaria em casa de certeza. Pois, a ver futebol, pronto, qualquer coisa, não é? Agora, para fazermos algum caminho, há que tomar opções, quer dizer... Tu, António, fizeste um curso superior, com certeza que houve dias que tiveste que ficar a estudar e que outras pessoas foram fazer outras coisas. Estudaste pouco, estou a ver. com esse sorriso já vi que fizeste poucas vezes. Cheguei ao fim do curso, que é o que interessa. Exatamente. Agora, na realidade, isto tudo depende de opções e os percursos individuais e até coletivos dependem de opções. Repara, nós falámos há pouco que estamos há 20 anos em crise. Com exceção deste último ano, que de facto é o Covid, que é uma circunstância que ninguém determinou, não é? Foi uma coisa que sucedeu. Portugal... E a todos os títulos excepcional? Exatamente. Nos últimos 20 anos, Portugal não foi invadido por uma potência estrangeira, não houve nenhum tremor de terra, não houve um terremoto, não houve um cataclismo, não houve nada que nós possamos dizer. Aconteceu um fator externo que conduziu à falência do país e que conduziu a não conseguirmos ter desenvolvimento nem crescimento. O que aconteceu, objetivamente, foi que as opções que nós fizemos foram erradas. E não foi o governo, fomos nós nas empresas, fomos nós nas votações, foi nos modelos de negócios que nós próprios criámos. Nós tomámos decisões erradas. E, portanto, face a essas decisões erradas, naturalmente umas com mais impacto que outras, não é? Porque... é assim mesmo, foram essas decisões erradas que nos conduziram à falência e às dificuldades que atravessámos, não é? Agora, quando aparece o Covid, naturalmente que temos mais dificuldades do que outros, como a Alemanha, por exemplo, que desde o pós-guerra se focou em criar uma das economias mais desenvolvidas do mundo, não é? Economias e até garantir uma coesão social, porque se tu não gerares riqueza, não tens coesão social, não vale a pena ter ilusões. Se tu no meio da pobreza dividires, ainda bem que divides, mas ficam todos igualmente pobres. Tu só tens hipótese de criar coesão social se, gerando riqueza, conseguires, através do trabalho e da dinâmica económica, retirar à pobreza as pessoas que estão numa situação económica difícil e conseguires, com mecanismos de justiça social, permitir a outros que tenham condições para ascender. Se não fizeres isso, se isto for só acrescentar pobreza à pobreza e este tem 10, mas vamos dividir para ficarem todos com 5 ou com 2,5, pronto, fica tudo equitativamente dividido, mas na realidade tu divides pobreza com pobreza, portanto não crias crescimento. E nós criamos foi, sobretudo, uma sociedade cada vez mais desigual, porque não foi capaz de gerar oportunidades, e essa é que é a realidade. Olha, Francisco, e se me permites, quando falas aqui, eu de vez em quando vou pedindo se me permitem algumas coisas, porque acho que é interessante a gente termos também aqui uma troca de argumentos à volta das perguntas e dos temas que estamos aqui a falar. Mas tu tocaste aí na questão das escolhas, eu acho que essa questão é muito importante, e friso só este exemplo para não me alongar muito. Nós estamos num país que nas últimas eleições para o Parlamento Europeu teve uma taxa de abstenção de praticamente 70%. E isto também é do ponto de vista das escolhas e do peso que elas têm. Acho que é bem revelador precisamente isso que estavas também a dizer. E é esse cenário que eu acho que temos também de mudar um bocadinho. António, a questão é mesmo esta. Se nós não escolhermos, se nós não optarmos, se nós não fizermos o caminho, alguém vai fazer isso por nós. Porque a história não acaba, o caminho social não termina. E, portanto, se nós não determinarmos o futuro e se não dermos o nosso contributo, outros o farão. E, portanto, eu digo muitas vezes,
se nós não escolhermos, alguém escolhe por nós. Porque isto não vai cair nunca no vazio, não é? E, portanto, se nós, em vez de votar, em vez de aplicar esforço, vamos para a praia, naturalmente temos todo o direito de o fazer. Não, isso é a democracia, é isso mesmo. A verdade é que depois o que acontece é que aqueles que se incomodaram, que optaram, que tomaram decisões, vão escolher por nós. E, portanto, aí depois nós vamos ter que seguir o caminho que foi escolhido pelos outros. Bem ou mal, é o que for, mas foi o que os outros determinaram. Olha, Francisco, vamos dar agora, desanuviar aqui um bocado o ambiente, no bom sentido do termo. Eu vou-te lançar um desafio. Tu provavelmente estiveste atento às Orange Talks anteriores e sabes que aqui mais ou menos a meio da entrevista a gente tem um momento, eu costumo chamar um momento de tesourinho deprimente, fazendo justiça a quem iniciou este conceito, digamos assim. Vou passar aqui um conjunto de imagens e o que eu te pedi era muito simplesmente, não apenas que as descrevesses, mas que revelasses também o significado que elas têm para ti. Vou só então aqui proceder primeiro à partilha do ecrã. Esta é a primeira. Tu frisaste a pessoa que está aqui a meio há pouco, não foi? Olha, essa foto é uma foto histórica. Deve ter... estamos em 21, portanto essa foto tem 20 anos. Não é? Tu frisaste a bocado a pessoa que está ao meio. Está aí ao meio o Pedro Duarte, que foi o primeiro líder da JSD que eu conheci, um distintíssimo diretor jurídico de uma grande multinacional de IT, que foi deputado do PSD, que é uma pessoa civicamente empenhada, tendo também uma vida profissional muito intensa. O que está mais do lado esquerdo sou eu, estou um bocadinho esbranquiçado e ainda não tinha cabelos brancos, nessa altura tinha o branco na cara, segundo vejo, e lá ao fundo é o Tira-Picos, exatamente, é o Tira-Picos, portanto, isso é no terceiro andar da nossa sede de Évora, na rua Cândido Reis, aquela sala que hoje está um pouco ao abandono. Nós nessa altura reformulámos, digamos, limpámos aquilo tudo, mandámos fazer essa toalha que está aí, laranja e verde por cima. A filha do engenheiro Silva Carvalho, a Kiki, mandou fazer esse arranjo com laranjas que está aí ao meio dessa sala. Essa placa, eu julgo que ainda está lá encostada à parede, essa placa que está aí atrás. Pronto, isso seria um plenário de secção, seria uma coisa qualquer desse género. Não me recordo já em particular o que seria, mas, portanto, é com grande carinho que vejo esta foto, que de facto corresponde a esses momentos que passei iniciais no JSD. Não me recordo se nessa foto eu era presidente da Distrital ou se era o Luís. Na prática seríamos os dois os líderes da J nessa altura. Pronto, vejo que ainda tenho o hábito de cruzar as mãos em cima das mesas conforme está aí. A postura não engana, a postura a postura não engana, sou eu mesmo, e portanto é mesmo isso que está aí. Pronto, vamos então à segunda foto. Esta foto é um congresso, é o último congresso, isto é Viana do Castelo, não é? É exatamente, eu estou a ver. Olha, eu nesse congresso vim de lá tão doente que tive 15 dias de cama, praticamente. Apanhei uma infecção respiratória ou algo do género e isso foi muito complicado. Portanto, mas esta é uma foto recente, portanto é de há um ano, mais coisa, menos coisa. Isto é fevereiro de 20, penso eu, ou janeiro de 20, não me recordo bem a idade. Pronto, esta insere-se, embora seja uma boa recordação, mas pronto, já corresponde, digamos, ao ciclo que temos vivido nos últimos anos e dentro do qual tu também te encontras. Exato. Não, e trouxe esta foto precisamente para fazermos aqui este paralelismo entre o passado e o presente. E agora a próxima foto, vamos sair um pouco do âmbito política e é a tal foto que eu acho que é uma foto que tem-se de orgulho. Olha, esta foto também é do início de 2020. É o dia em que tomei posse como vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Vê-se aí o atual bastonário, o professor Menezes Leitão, e o anterior bastonário, que perdeu as eleições connosco, o Dr. Guilherme Figueiredo.
mas a democracia é mesmo isso. Pronto, e isso é foto. Estou a assinar o termo de posse do órgão de direção superior da Ordem dos Advogados, onde também estou. Eu há pouco tinha dito, pronto, que pese embora nos últimos tempos me tenha dedicado à política com alguma intensidade, a minha vida é ser advogado e é fazer outras coisas, não é? É a minha profissão. E naturalmente que esse momento é um momento que marca, porque não deixa de ser um momento em que sou eleito pelos meus pares para um lugar de direção na ordem profissional onde estou inscrito, não é? E, portanto, é sempre com um elevado grau de responsabilidade que estas coisas acontecem, sobretudo quando olhas para o lado e vês que quase todas as pessoas que ocupam esse tipo de funções têm praticamente o dobro da carreira profissional que tu tens, não é? E, portanto, isso não só reforça o dobro em termos de idade, não é? E de percurso. Isso não só reforça o peso da responsabilidade, como não pode deixar também de nos orgulhar, porque é mesmo assim, não é? Pronto. Eu normalmente costumo apresentar 3 fotos às pessoas que aqui vêm falar connosco. Mas só que a pessoa que me providenciou, o meu investigador, providenciou-me uma quarta foto. E eu gostava que me dissesses se passaste ou não ao lado de uma grande carreira. Isto agora fizeste-me mesmo rir. Opá, não passei ao lado de uma grande carreira. Eu não tinha propriamente muito jeito para o futebol, tinha um jeito médio e, mas gostava muito. E meti na cabeça, aproxima, olha, reparo que nessa altura usava touca. Porque estou aí com um corte de cabelo, que é a base do capacete. Estavas sempre a tirar para a piscina. Era mesmo. Olha, isso, pronto, eu de facto gostava muito de jogar futebol, quis jogar futebol, esforcei-me imenso para ser um sofrível jogador. Isso é o velhinho pelado do Sport Lisboa e Évora. Exatamente. Com essa aproximação que vês aí, vejo que isso é um jogo contra o Alcaçovense. Aquele rapaz mais pequeno de vermelho que está ali é o Jorge Aldiagas, que é um rapaz ali da zona dos Mármores. E o árbitro é o Manuel Orives, penso eu. Levanta lá um bocadinho. Exatamente. Manuel José Carrajete Orives, um senhor de Évora, portanto, anda aí, é eletricista, tem uma empresa de... Mas foi o árbitro desse jogo. Isso é um jogo contra o Alcaçovense. É o velhinho pelado do Sport Lisboa e Évora, o campo Engenheiro Moreira Carneiro, onde eu passei... Santa Luzia ao fundo. Exatamente. E, portanto, passei aí 7 ou 8 anos da minha juventude muito interessantes. Pronto, foram momentos bons, pronto, eu gostava, não, mas não passei ao lado de uma grande carreira, não, nunca quis ser jogador. Gostei. A carreira que passou ao meu lado, eu gostava era de jogar futebol e de me divertir com os meus amigos e aos sábados e domingos ir jogar aqui e ali. E pronto, e quando passou essa fase tinha que estudar e escolher uma profissão e foi isso que fiz. Bem, e eu acho que aqui é consensual que aqui não faz mal equipares de vermelho. Não, aí não. Eu continuo equipado de vermelho. Assim é que é. No futebol, na política. No futebol, na política não, mas no futebol equipe de vermelho, com muito gosto. E em Évora também de azul. Pois, aí é que já... Eu sei que tu não concordas, mas pronto, mas eu aí... Não é uma questão de concordar, temos de respeitar. As rivalidades locais, eu confesso que não são coisas... Não, mas não são, por acaso não é uma coisa que me estimule muito, mas de facto eu fui sempre mais próximo do Juventude, não me expliques porquê. Aliás, até sou dirigente do Juventude e advogado do Juventude em algumas questões. Mas pronto, foi um clube por quem tive sempre uma simpatia local, era um clube muito popular na cidade e eu tive sempre uma proximidade grande com o Juventude e pronto, e depois vários amigos estavam lá na direção e têm-me pedido ciclicamente alguma ajuda e tenho feito isso. Pois é o único aspecto onde a gente somos rivais, é aqui no futebol distrital. É mesmo. Olha, Francisco, foram as fotos que me enviaram.
Acho que faz falta também recordarmos assim nestas conversas mais informais claro. Estes momentos que também nos definem. Passando agora aqui aos nossos temas um bocadinho mais sérios, por assim dizer, comparativamente não apenas ao período pré-pandemia, porque agora está muito em voga todo esse comparativo, mas também ao período em que começaste a fazer política, em que começaste a ter a tua atividade. Quais é que são as principais diferenças que encontras na forma de fazer política? São imensas. Repara, o salto tecnológico que houve nas últimas 2 décadas, não é, que correspondem à minha vida adulta, foi um salto enorme. O primeiro congresso a que eu fui da JSD, não havia telemóveis disseminados entre as pessoas. Portanto, o que significa que não havia SMS, por exemplo. Portanto, as informações entre os congressistas circulavam por correio, por folhetos, metiam-se debaixo das portas dos quartos dos hotéis. O contacto com o eleitorado fazia-se com folhetos ou através de jornais tradicionais. Ali passado, sei lá, se calhar no segundo congresso houve uma altura que só tinham passado 2 anos, portanto, aí em 2001, digamos, já havia uma massificação de telemóveis e foi uma diferença abissal logo o contacto que havia entre as pessoas. Quer dizer, a simples SMS, coisa que hoje está praticamente em desuso, toda a gente usa, é os WhatsApps e os Messengers do Facebook e tudo isso. A simples SMS já permitia, em online, contactar com centenas de pessoas no mesmo instante, não é? Coisa que meia dúzia de anos antes era impensável, porque tu inscrevias-te num congresso, mandavas uma carta, ou um fax, na melhor das hipóteses. E depois recebias a inscrição por correio a dizer que sim, senhora, compareça. Portanto, são coisas que não têm comparação do ponto de vista... Quer dizer, as pessoas são as mesmas, repara. Eu não sei se estou a ser claro. A questão é que a forma de passar mensagem, de contacto e, sobretudo, a velocidade, era uma coisa totalmente diferente. Repara, até o funcionamento dos trabalhos hoje é diferente. Quando eu comecei a trabalhar, pronto, havia e-mails, mas ainda recebíamos cartas aos milhares. Portanto, mas as cartas chegavam às 10 ou 11 horas da manhã todos os dias, que era quando vinha o carteiro, não é? Hoje, as SMS, os e-mails, todas essas coisas chegam em online 24 sobre 24 horas. Portanto, o bombardeamento da informação é total. O que significa que na comunicação política isso também é assim. Tu, para fazeres um plenário de secção, mandavas uma carta aos militantes para comparecerem na sede no dia tal. Hoje metes no Facebook que vais falar comigo e, se for preciso, estão 200 pessoas assim de um momento para o outro a assistir à nossa conversa que está a ser disseminada para todo o mundo, não é? E pronto, estamos a falar aqui de uma conversa entre amigos, entre pessoas que se conhecem e se estimam. Se catapultares isso para outras dimensões, o Facebook elegeu o Barack Obama, as fake news elegeram o Donald Trump. Portanto, a forma de comunicar e de fazer comunicação alterou-se dramaticamente ou totalmente. E, portanto, a forma que nós temos hoje de socialmente representar pessoas é totalmente diferente. Quer dizer, hoje qualquer pessoa contacta um eleito numa junta de freguesia, ou por Facebook, ou por WhatsApp, ou por telemóvel, e portanto a resposta é imediata, a interpelação é imediata, o problema que surge é imediatamente percepcionado por quem esteja atento, e portanto as coisas hoje são muitíssimo mais exigentes. A única coisa que nunca muda na nossa região é a quantidade de pessoas que vai atrás da CDU e do PCP. Isso aí é que não muda nunca, mesmo que a economia avance. Agora, na realidade, há uma diferença abissal. Repara, há 15 anos não havia Facebook, não é? Hoje, tu tens que procurar... hoje queres saber quem é uma pessoa que trabalha não sei onde ou que esteja não sei onde. Procuras no Google... e pronto, e vais encontrar e vais perceber a rede social em que a pessoa está, quem conhece, os amigos que têm em comum, tudo isso. Tudo isso altera naturalmente a forma de fazer política. Agora, os problemas estruturalmente são os mesmos, os anseios das pessoas também são estruturalmente os mesmos, quer dizer, vamos ver, as pessoas, antes de mais, querem ser felizes. Para serem felizes têm que ser livres. E para serem livres têm que ter o quê? Uma profissão que lhes permita viver dignamente, têm que ter educação para os filhos,
têm que ter formação profissional para continuarem atualizadas nas suas atividades, têm que ter acesso livre e universal também à saúde. Portanto, o back to basic que o Covid também nos trouxe, a mostrar-nos a essencialidade das coisas, acaba por ser estruturalmente as mesmas. A forma de providenciar isso e de transmitir isso e de alguma forma tu poderes contribuir para que isso melhore é que se alterou, porque a tecnologia e as formas de relacionamento social são totalmente diferentes, mas basicamente é isso. Olha, de forma sucinta, e para pegar um pouco também nesta pergunta, pedia-te muito sucintamente que me dissesses como é que achas que cada um de nós, a título individual, lá está, mas também a própria sociedade vai sair desta pandemia? Vai sair do ponto de vista como é que vamos estar, até que ponto vamos estar marcados? Vai ser uma marca grande. Desde logo, há questões estruturais que eu estou convencido que nunca mais voltarão a ser iguais. As pessoas adaptaram-se a viver remotamente, a trabalhar remotamente, a fazer coisas como esta, não é? Quer dizer, o StreamYard e este tipo de plataformas já existiam, mas nós nunca tínhamos tido o impulso de as utilizar porque não tinha feito falta. Portanto, existia, todas as pessoas conheciam, mas não eram usadas de forma maciça, não é? Portanto, ou massiva, pelo menos. E, portanto, digamos que aí houve um avanço significativo ao nível dos meios que vai alterar muito a forma de funcionar. Eu estou convencido que há atividades que não vão voltar nunca mais a funcionar como eram. Ainda esta semana foi notícia, não sei se vistes, que a Liberty Seguros, que é uma das maiores multinacionais de seguros do mundo, decidiu ficar em teletrabalho para sempre, atribuindo em Portugal, no caso dos seus funcionários portugueses, 600 euros anuais para pagar as despesas do teletrabalho e, portanto, todos os funcionários vão passar a trabalhar a partir de casa, não é? Naturalmente que haverá algumas reuniões, imagino, mas digamos que é uma alteração estrutural no funcionamento. E isso vai ter reflexos imediatos até nas cidades em que nós vivemos, porque se as pessoas passarem a estar em teletrabalho de forma mais permanente, as casas vão ter que aumentar, porque as pessoas vão estar mais tempo e mais gente dentro das casas. Quando há meia dúzia de meses usavas a casa para dormir, estares um pouco e era uma passagem entre a rua e o abrigo, digamos assim. Hoje há muita gente que fará grande parte da vida em casa, que terá obviamente que aumentar o seu espaço. E isso corresponderá também à diminuição das áreas de escritórios e das áreas funcionais das próprias cidades. E vamos ter agora eleições autárquicas este ano e os novos autarcas não deixarão de se confrontar com essa alteração. Isso são alterações. Quem diz isso diz o próprio funcionamento do sistema de ensino. Eu estou convencido que aquele modelo tradicional da sala com o livro e o professor sempre presente, julgo que não voltará a existir de forma tão maciça como anteriormente, sobretudo a partir dos ensinos secundários e superiores. As pessoas adaptaram-se às aulas transmitidas, a poderem assistir remotamente a aulas, a espetáculos, a conferências, a ações de formação. Os modelos de e-learning massificaram-se. Portanto, eu julgo que, desse ponto de vista, vai haver uma alteração substancial na forma como nos vamos relacionar. Depois há questões que têm a ver mais com a parte sociológica, não é? Eu não sei se aquela proximidade muito grande que existia, que era a forma de estar dos latinos, não é? O abraço e o beijinho, a que depois acresceu a selfie que o nosso Presidente da República tão bem quis divulgar, mas esta forma mais, digamos, este contacto mais corporal que existia na nossa sociedade, eu julgo que demorará muito tempo a retomar, porque as pessoas desabituaram-se. Aquela coisa de estás bom, há tanto tempo que eu não te vejo, dá cá um abraço. As pessoas agora pensam duas vezes, porque desabituaram-se disso. Portanto, eu julgo que isso trará alterações sociológicas também significativas, que essas eu não saberei medir nesta fase, acho que ninguém saberá, mas aquelas que serão imediatas é que, de facto, há setores, por exemplo, sobretudo na área dos serviços,
que deixarão objetivamente de funcionar nos modelos tradicionais, nem que seja porque as pessoas desabituaram-se umas de funcionar no modelo anterior e o novo normal tomou conta de muitas pessoas. Todos nós conhecemos pessoas que nunca na vida tinham feito uma videoconferência e que hoje estão perfeitamente familiarizadas com o modelo. Eu não estou a dizer que toda a gente vai passar a funcionar sempre em videoconferência. Estou a dizer é que se calhar vais ter modelos mistos. Quer dizer, hoje qualquer reunião que se faz, há uns que podem estar presentes, outros não podem, e os que estão numa sala transmitem com os outros que não estão, e a coisa funciona em modelo misto. Isso já acontecia em ambiente multinacional e em setores de ponta. Agora acontece em qualquer reunião de uma associação de moradores, não é? De uma reunião de condomínio ou em qualquer outra coisa. Portanto, isso eu julgo que será... E até Assembleia de Freguesia e... Exatamente. Aliás, olha, ainda bem que tocas nisso. Há muito tempo que eu não compreendia como é que era possível as Assembleias Municipais e de Freguesia não serem transmitidas numa plataforma online. Uma coisa que se faz com um telemóvel, como nós hoje aqui bem demonstramos, não é? Por que razão, não é? É que aquelas reuniões, já nem falo permitir a intervenção do público, porque isso já tem a ver com questões regimentais e com o funcionamento da própria Assembleia. Mas uma coisa que é pública, onde os eleitos estão para representar pessoas. Como é que era possível que tudo funcionasse num regime hermético em que não havia conhecimento nenhum de nada, a não ser os comunicados que cada um de lá fazia em função daquilo que pretendia transmitir? Isso não fazia nenhum sentido. Claro. E, portanto, eu julgo que até do ponto de vista desses... E arranjavam-se as desculpas mais estapafúrdias, que não havia meios técnicos, que as câmaras não tinham capacidade. Quer dizer, isto hoje é um simples tripé e um telemóvel transmite para todo o mundo. Não tem qualquer dificuldade. E, portanto, isso será um avanço no funcionamento e na disponibilização, lá está, de mais informação, que eu acho que será muito interessante e que é irreversível, porque as pessoas já não vão habituar-se àquela situação de, para irem fazer uma reunião, têm que fazer 200 km, porque não há maneira de remotamente fazer uma coisa dessas. Portanto, as pessoas vão habituar-se, não é? Claro. E vão exigir que as organizações respondam dessa forma, não é? E porque há vantagens associadas. A facilidade com que nos reunimos, por exemplo, aqui hoje é disso um exemplo. Olha, Francisco, voltamos só aqui ao de leve à questão das referências que tivemos no início desta conversa e lanço agora um seguinte desafio. Tendo em conta o contexto político que vivemos, peço-te muito simplesmente que enfim, que não direi que faças uma reflexão, mas que comentes, entre aspas, a frase da grande referência a todos nós, Francisco Sá Carneiro, a seguinte frase, uma das mais conhecidas suas, inclusivamente: a política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Aplicado aos tempos de hoje, como é que se pode comentar esta citação? Bem, antes de mais dizer que, como há pouco eu disse, eu nasci em 1980, portanto, Francisco Sá Carneiro morreu no dia em que eu fiz 4 meses, rigorosamente, porque ele morreu a 4 de dezembro de 80 e eu nasci a 4 de agosto. Portanto, Francisco Sá Carneiro, para mim, é naturalmente uma referência histórica, porque não tive nenhum conhecimento direto, nem nenhum contacto, naturalmente, com ele, por essa razão. Portanto, estou particularmente à vontade do ponto de vista afetivo para falar daquilo que ele representou na sociedade enquanto figura histórica de liderança. Bom, e atendendo àquilo que me perguntaste, eu diria que essa frase tem uma atualidade tão grande que nem parece ter sido dita quase há 45 anos, não é? Na realidade... a responsabilidade de liderar, e é suposto os políticos serem os líderes sociais, não são os únicos, mas é essa a função da política, não é? É representar a sociedade e liderá-la e indicar-lhe os caminhos e conseguir, digamos, sintetizar aquilo que são os movimentos sociais e coletivos que a sociedade vai produzindo. O que essa frase na prática nos quer dizer é que nós não podemos nem devemos ter receio de romper
com o que está mal, nem com as iniquidades, que era uma palavra que era cara a Sá Carneiro, iniquidade, mas naturalmente que há sempre uma barreira que são os nossos valores. Não é? Há os princípios e valores em que acreditamos e aqueles que são estruturais não são negociáveis. E não sendo negociáveis, há um traço a partir do qual não é possível nós transigirmos nem negociarmos. E, portanto, isso para mim essa frase é um pensamento estruturante que eu acho que se aplica agora e em todos os tempos. É uma frase com palavras simples, mas intemporais, que nos significa, antes de tudo, a firmeza dos princípios e dos valores, mas, apesar de tudo, a necessidade que é intemporal e permanente de romper com o status quo para rasgar novos caminhos e, de facto, criar um novo futuro. Porque o futuro constrói-se diariamente e permanentemente nas mais pequenas coisas. Não, muitas vezes nós tentamos ligar muito o futuro, a construção, a ruptura com fenómenos sociais e políticos. Mas nós lançarmos-nos numa nova profissão, num novo negócio, casar, ter um filho, qualquer questão, por mais próxima ao pessoal que seja, corresponde a uma opção nossa que vai determinar os passos seguintes. Claro que umas mais estruturais do que outras, não pode deixar de ser. Mas se cada um de nós, em cada espaço e em cada momento em que está e em cada organização, for exigente consigo próprio e for capaz de determinar as escolhas do futuro de forma sustentada e sólida e sustentável, sobretudo, que muitas vezes há coisas que correspondem apenas a impulsos, mas que não têm nenhuma capacidade de progredir ao longo do tempo. Se nós formos capazes de fazer isso, seguramente que a sociedade e a nossa comunidade ficará melhor. Exatamente, e eu acho que foste bastante elucidativo mesmo. Olha, Francisco, a gente começa-se a aproximar aqui do final da nossa conversa. É bom quando a conversa passa depressa, é sinal que está a ser boa. Mas vamos aqui nestas perguntas finais ter uma tónica de presente e de futuro, se é que me faço entender. E quanto a um tema mesmo da atualidade, na prática, como é que avalias a presidência portuguesa da União Europeia até ao momento? Bem, repara, a presidência portuguesa ainda está em curso. Naturalmente é uma presidência que está marcada por esta catástrofe económica, social e financeira que tem sido o Covid. A nossa presidência ainda estamos um pouco longe de podermos fazer balanços. Agora, eu julgo que a gestão da União Europeia deste processo do Covid, eu não diria que é catastrófica, mas é muitíssimo insuficiente. A Europa, nos países desenvolvidos, está claramente atrás nos processos de vacinação, tem dificuldades enormes na aquisição de vacinação, pese embora terem sido investidos milhões, centenas de milhões de euros dos contribuintes europeus no desenvolvimento de vacinas, mas depois não foram acautelados os contratos que permitam o fornecimento das vacinas às populações europeias. Nós hoje estamos a assistir já a um processo de vacinação a várias velocidades na União Europeia. Há vários países que estão a comprar vacinas fora dos contratos que foram estabelecidos pela Comissão. E, objetivamente, a presidência portuguesa não tem sido capaz de resolver essa situação, que é uma questão absolutamente estrutural para voltarmos a funcionar como sociedade de forma equilibrada e livre. Além disso, como infelizmente começa a ser apanágio da governação, assistimos nos últimos dias a situações perfeitamente patéticas de gastos usurários da presidência portuguesa. Naturalmente que eu também sou uma pessoa experiente. Portanto, exatamente. Eu compreendo que é necessário haver brindes, é necessário investir, digamos,
numa certa diplomacia de salão, que é conhecida, e isso faz parte... Vamos chamar protocolo. Exatamente, mas isso faz parte, quer dizer, a diplomacia, eu também não sou a favor do pobrezinho e aciadinho, não é isso. Acho que a presidência portuguesa tem que se portar com a dignidade diplomática inerente à função que está a exercer. Não entro no populismo nem na demagogia de dizer que nós nem devíamos ter um símbolo da presidência portuguesa para não gastar dinheiro. Não entro nesse populismo, isso é um populismo demagógico que não é próprio de quem pretende estar no mundo com seriedade. Agora, quer dizer, nós gastarmos 45 mil euros em gravatas e coisas do género, totalmente a despropósito, isso ser feito em empresas constituídas há 15 dias, que ninguém conhece, que toda a gente percebe que foi alguém que foi fazer uma empresa para ter aquele ajuste direto. São naturalmente atos de gestão danosa, como tantos que temos assistido, que naturalmente não dignificam a presidência e nos envergonham enquanto país, porque são comportamentos, lá está, da tal iniquidade e da falta de ética que não deviam ser apanágio de quem tem a responsabilidade de nos governar. Depois, temos também esta questão que começa a ser já uma novela, não é? Do plano de resiliência, com as diversas... e nós aqui tendemos muito a discutir o plano de resiliência para Portugal, mas a presidência tem também a obrigação de fazer funcionar o plano de resiliência na Europa a 27, e a verdade é que até ao momento não chegou um euro desse plano, não é? E estamos há um ano já em pandemia, estamos a precisar, como de pão para a boca, de ser capazes de pôr as sociedades europeias em funcionamento e de forma a conseguir entrar em contraciclo com a degradação económica, e como se está a ver, até ao momento, objetivamente e do ponto de vista do facto, não é do ponto de vista do PowerPoint, nem das agências de comunicação, nem dos comentadores que todos os dias fazem o spin do governo, do ponto de vista objetivo, dos apoios que são necessários de facto à sociedade, estamos muito aquém do que seria desejável na Europa, e aqui não estou a falar só do nosso país, estamos muito aquém, e eu não sei até que ponto a eficácia do funcionamento do plano de resiliência ou da execução do plano de resiliência não ficará comprometida por esta incapacidade de pôr, digamos, o comboio e a máquina a andar, podendo depois também discutir se aquilo que consta do plano de resiliência são de facto as melhores opções para o país, não é? Porque quando olhamos para ali, vemos muito investimento público em infraestruturas, mas pouco investimento na melhoria da estrutura produtiva do país e do seu desenvolvimento económico ou social, não é? Ainda agora, esta semana, assistimos a uma coisa que, do meu ponto de vista, é uma vergonha, não tem outra palavra, não é? Houve um projeto de resolução apresentado na Assembleia da República que defendia 2% do plano de resiliência entregue aos agentes culturais, que por acaso o projeto de resolução foi aprovado, mas foi aprovado com os votos contra da bancada do PS, não é? E reparem, eu aqui faria um pouco minhas as palavras de Churchill, não é? Quando lhe perguntaram porque é que não cortava no Ministério da Cultura durante a Segunda Guerra Mundial, porque esse dinheiro fazia falta para o esforço de guerra, ele respondeu: então, se eu acabar com o Ministério da Cultura, o Exército está a lutar para defender o quê? E, de facto, é um pouco isso, não é? A cultura é a nossa manifestação de identidade enquanto povo, enquanto sociedade, não é? E, portanto, é muito fácil encher a boca com os músicos, com os atores, com o meio cultural, mas depois falhar-lhes no momento decisivo é uma coisa que eu não consigo compreender. Não consigo compreender. Enfim, é um flagelo como infelizmente tantos outros que começam nas intenções e por lá se ficam, não passam de intenções. Olha, passando agora aqui a bola para o lado do nosso partido e o que representa este ano. Na tua opinião, o quão grande e em que exata medida é 2021 um ano de desafios para o PSD?
Repara, eu acho que o desafio para o PSD em 2021 é igual ao desafio do PSD em todos os outros anos. Nós, com a dimensão que temos uma responsabilidade permanente e histórica de responder aos anseios das populações, aos anseios das classes médias, aos anseios dos setores mais dinâmicos da sociedade, aos setores das pessoas, dos portugueses, não é? Portanto, o facto, as eleições autárquicas naturalmente serão um marco, são sempre um momento importante, até porque nós somos um partido de forte implantação autárquica e sofremos há 4 anos recuos significativos em áreas de influência grandes que tínhamos, mas eu não vejo o ano 2021 para o PSD como um desafio maior do que para a generalidade dos portugueses. O desafio do PSD é aquilo que sempre foi desde que foi fundado, é estar à altura, em cada momento histórico, das necessidades da sociedade portuguesa. E é isso que nós temos que ser capazes de fazer, identificar os problemas e dar as respostas à sociedade portuguesa que são necessárias para o nosso desenvolvimento e para o bem-estar coletivo e comum. Portanto, desse ponto de vista, o ano 2021 não é mais exigente do que os anteriores, porque para o PSD todos os tempos são exigentes, porque a dimensão que os portugueses nos quiseram dar desde o 25 de Abril, que foi sempre uma dimensão enorme do ponto de vista eleitoral, é de tal forma grande que nos traz um nível de responsabilidade imenso. E, portanto, a nossa obrigação, o nosso dever, objetivamente, é corresponder à dimensão dessa responsabilidade. E, portanto, é assim que nós temos que enfrentar a situação. Naturalmente, o momento social, económico, o problema sanitário é um problema grave, não é? E, sobretudo, foi durante muito tempo um problema que não estava estudado e, portanto, era uma questão nova a que todos tivemos que nos habituar. Mas a responsabilidade do PSD é rigorosamente a mesma que teria antes, não é? Por as razões que indiquei. Exatamente, eu partilho de facto da tua opinião. Olha, Francisco, para a última pergunta, vou-te lançar aqui mais um desafio e vou-te perguntar muito simplesmente, e por muito difícil que possa parecer até responder, mas onde é que o Francisco Figueira se vê daqui a 10 anos? Não te sei responder a essa pergunta. Eu procuro em cada momento dar o meu melhor com as qualidades e defeitos que tenho, procurar pôr ao serviço dos outros o pouco talento que tenha e o muito esforço que possa desenvolver para procurar em cada momento estar à altura do momento que estamos a atravessar em cada função que exerço. A partir daí, preocupo-me em ser feliz, em que as pessoas que estão próximas de mim se sintam bem, em poder contribuir em cada momento para que cada um possa melhorar a sua condição de vida, aqui falando mais de política. Procurar, digamos, que cada um... Que o meu contributo e a minha presença possa ser positiva em cada sítio e em cada função que desempenho. A partir daí, procurar ser feliz, e que tenha também alguma sorte, digamos, para que todos possamos estar melhor daqui a 10 anos, que eu com certeza também estarei melhor se todos nós estivermos felizes e melhores do que estamos hoje. Precisamente. Olha, Francisco, deixa-me de agradecer-te mais uma vez de teres estado aqui connosco neste Orange Talk, mas ainda assim eu acho que, e porque nós fazemos isto para as pessoas, que é como se deve estar na política, para as pessoas e pelas pessoas, mas que deixes uma mensagem final àqueles que nos estão a ver também. Bem, queria antes de mais agradecer o convite que me fizeste para estar aqui esta noite, foi com muito gosto que estive. Como deves ter reparado, ou devem ter reparado quem nos seguiu, eu sou um conservador, às vezes, sou um conversador, digo, às vezes vou-me estendendo um pouco nas minhas respostas e vou derivando as questões também para outras questões do meu interesse. Foi com muito gosto, espero que tenham aproveitado e que tenham de alguma forma, que a minha experiência e o meu testemunho possa de alguma forma ter contribuído para o vosso esclarecimento, para aprenderem também alguma coisa. Eu com certeza que saio daqui mais enriquecido com esta conversa, com este debate, com ter partilhado convosco e contigo em particular
algum do meu percurso, alguma da minha experiência e algumas das experiências e expectativas que tenho nos caminhos que tenho trilhado ao longo destes anos. Pronto, exatamente. Quanto a mim, resta-me agradecer também a quem esteve desse lado a assistir à nossa conversa. Ao Francisco desejo, obviamente, a título pessoal e profissional e político também, como é óbvio, as maiores felicidades, os maiores sucessos, porque eu acho que há uma coisa que nós estamos também em concordância, é que, politicamente falando, o sucesso do PSD será também sempre o sucesso de Portugal. E é, portanto, nesse caminho que a gente vai, nesse sentido que a gente vai trabalhar. Quanto às Orange Talks, vão regressar no dia 27 de março. Agora vamos estar 15 dias a preparar os próximos programas. Vão ficando atentos porque temos novidades, nomeadamente relativamente aos convidados que vamos ter aqui no próximo programa. Já sabem, no próximo sábado, dia 27 de março, também às 21h30. Até lá, fiquem bem, protejam-se, continuem a cumprir as regras a que ainda estamos obrigados. E para que no futuro, e esperemos que no futuro mais próximo do que aquele que esperamos, possamos estar a dizer, lembram-se daquela altura em que vimos a Orange Talk do Figueira, ainda na pandemia? Esperemos isso. Portanto, já sabem, protejam-se, fiquem bem e até à próxima.